Eu já vai começar, viu? Pedro, olá. Boa tarde. Jô, César, Renilda, que bom que vocês estão por aqui. Vamos chamar nossa convidada. Também já está online com a gente. Marcos, olá. Vamos aguardar a Euridice. Oi, Euridice. Olá, querida, tudo bom? Deixa eu Tudo, só tá me escutando ajeitar aqui bem? essa câmera que eu estou cortando minha testa. Você me escuta bem, E aí, amiga? tudo bem? Vamos Olá, nós. Rita. A Ritinha tá chegando aí. Deixa eu ir falando com as pessoas que estão chegando, dando um oi. O pessoal tá entrando. Que massa, muito bom. Feliz Tava demais de estar aqui, viu? ansiosa. Ah, eu também, amiga. Eu tava ansiosa para que a gente pudesse começar, sabe? Sim, Porque eu coloquei uma caixinha de perguntas durante o final de semana e a gente tem algumas sim. perguntas já aqui. Ah, é? Que Já. Nem massa! Que coisa pensei, boa! Que certo? E eu coisa boa! acredito que no decorrer do tempo, quando a gente, né, o papo for rolando, acho que muitas outras dúvidas vão surgir. E Sim. aí, gente, eu já deixo esse aviso para vocês, tá? A gente vai ter um espaço no final da nossa live, uns minutinhos finais, onde a gente vai abrir para poder as perguntas, né, serem respondidas. Então, durante todo o tempo que a gente estiver aqui batendo esse papo, você pode colocar suas perguntinhas. Nós temos aqui uma equipe técnica, certo? Que está Do lado de cá pronta também, viu? para anotar todas as perguntas, todas as questões, né? Todas as indagações. E assim, enquanto a gente está conversando aqui, às vezes é complicado, é difícil a gente prestar atenção no que está rolando no chat. Mas Uhum. a nossa equipe técnica está a postos para anotar tudo isso e no final nós vamos então abrir esse espaço para poder tirar as dúvidas. Óbvio, a gente tem que aproveitar ao máximo a nossa especialista aqui presente, né? Misericórdia! Gente, então vejam, a gente começa então, a gente já está com algumas pessoas na live. Vamos dar um Uhum. oi bem grande para todo mundo, né? Saudar todos que estão aqui nessa tarde, que estão, né, se dando a oportunidade de estarem conosco para escutar o que a gente tem para falar, tá certo? Então, assim, é um presente muito grande para a gente ter todos vocês aqui, tá? Uhum. Então, a gente começa com essa saudação. E eu gostaria, em segundo lugar, de apresentar a nossa convidada, tá certo? Porque quem está aqui já, basicamente, já me conhece, não precisa de apresentação. Mas a Euridice precisa sim. Euris é uma grandíssima amiga, colega de profissão, também é professora, né? Tive a honra de trabalhar com ela na mesma instituição. A Eurides, ela é pedagoga, ela é mestre em administração, ela é psicopedagoga também, faz consultório lindamente, tá? E é sócia fundadora da Copop Brasil, tá certo? Que faz todo esse trabalho, né, de psicoterapia e também da parte de aconselhamento profissional, né? Ele, se não me falha a memória Isso, também. Porque, isso. para quem não sabe, a Euridice trabalhou durante muito tempo na área de gestão de pessoas, em grandes empresas, e é uma especialista na área. Inclusive, a gente já tem uma costura aí para uma outra live, agora não talvez aqui no espaço do Jovem Senhora, porque é uma coisa voltada mais à parte profissional da gente, porque nós duas militamos nessa parte de recursos humanos, na gestão de pessoas. Então a gente está pensando num tema bem interessante lá no meu Insta pessoal, tá? Uhum. Mas isso é pano para manga para uma outra conversa. Agora a gente vai Sim, ao que sim. interessa. Esse tema, inclusive, foi sugerido pela própria Eurides numa conversa nossa, e que eu assim me apaixonei de imediato, porque esse tema encaixou exatamente com o que eu vivencio hoje, né? Vocês sabem quem está por aqui. Oi, Ju, boa tarde. Cari, boa tarde. Muita gente entrando, que coisa boa. Então, vejam, vocês sabem que aqui no Jovem Senhora, a proposta nossa é que a gente tenha uma visão bem ampla, né, bem geral sobre saúde. Então, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. E eu lancei o blog, iniciei
o Insta e o Face do Jovem Senhora em fevereiro, com 1000 propostas, 1000 ideias na cabeça, e aí, de repente, a gente cai no meio da pandemia e a gente se vê de uma hora para outra meio que aturdidos, né, nesse isolamento, tendo que lidar com todas as questões do isolamento, com todas as questões do medo relacionado à pandemia, né, e de todos tantos outros medos que estão nos circundando nesse momento, relacionados à questão econômica, relacionamentos, né, a esse afastamento, preocupação com as pessoas que a gente gosta. E aí, conversando com Euris, vocês me permitam chamar de Euris, mas é um apelido carinhoso que a gente tem, que a gente se trata, ela veio falando sobre isso, né? Sobre essa questão da gente ou estar muito preso, muito focado no que está acontecendo hoje, agora, ou da gente deixar de viver o hoje para que a gente fique o tempo todo nas projeções, no que pode vir a acontecer, num futuro que ainda não existe, mas que a gente já sofre, né, por ele. E aí ela veio com isso, Lu, vamos falar sobre o eu no presente e o eu no futuro. E aí eu completei a frase de onde você está nesse isolamento, né, nesse momento de distanciamento social. E aí surgiu a ideia da gente fazer esse grande bate-papo, tá? E é isso. Bem-vindo a todos vocês. Alba, Su, bem-vindos também. Alexandra. Então, é isso. Bem-vindos a todos. E eu vou passar a palavra agora para a Euris, para que ela possa começar a falar sobre o nosso tema de hoje. Tudo é com você, Alba. Olha, eu agradeço primeiramente pelo convite, pela confiança. Você tá me ouvindo bem, né? Só para a gente... Pronto. Super bem. Gostaria também de agradecer a todos que estão aqui. Eu estou sem óculos, então eu não consigo ver direito quem está. Eu vi por um acaso que a Dijane que ela mandou alguma mensagem, mas eu não vou conseguir dar conta de ver quem são as pessoas que estão entrando, porque sem óculos eu não vou dar conta mesmo. Tem os técnicos aqui para isso. Pronto, mas é só porque tem algumas figurinhas que são de longas datas, né? E aí é importante a gente agradecer. E confesso que realmente essa temática é uma temática importante, né, da gente conversar um pouco, porque a gente tem visto muitas pessoas se adoecendo, né, Lu? E acho que é um bate-papo. Eu prefiro dizer que a gente vai bater um papo, porque você também tem bastante coisa que pode auxiliar nesse processo, né? Por conta mesmo de vivência e, sobretudo, pela sua proposta no seu Jovem Senhora, que eu acho que ela é pertinente e necessária. É meu secretário aqui dizendo que meu irmão acabou de entrar e que ainda fez uma brincadeira, seu gostoso do Yuri. Ele realmente é meu irmão e eu só chamo ele assim. Obrigada, querido, por você estar aqui. E aí, essa ideia do isolamento, né? Eu penso que é um desafio grande estar nesse lugar, porque é a primeira vez que a gente está vivenciando isso. Se a gente for pegar historicamente, a gente teve grandes questões que fizeram com que as pessoas tiveram que ficar isoladas. E o que aconteceu pós isso? Acho que é importante também a gente pensar sobre essa condição, que é o que aconteceu depois disso, para que a gente comece também a se tranquilizar. É difícil? Talvez seja importante nesse momento, porque quando a gente pensa socialmente, o que andava acontecendo com a gente? A gente só vivia para fora, né? Não tinha esse tempo para nada. Você estava o tempo inteiro à busca de coisas como se elas estivessem o tempo inteiro lá do lado de fora. Então era uma necessidade excessiva de compra, uma necessidade excessiva de estar fora de casa, ou seja, as maravilhas só estavam fora. E essa pandemia, esse vírus, ele acabou trazendo para a gente uma necessidade, que é uma necessidade de viajar para dentro. E aí o que isso significa? É você, de fato, buscar a sua essência, é você, de fato, ter que se questionar quem sou eu, o que eu quero, quais são as coisas que são importantes. E se a gente ampliar também, a gente começa a ver a necessidade de perceber quem são as pessoas que são importantes para a gente, que são caras para a gente. Tem sido feito
no meu entendimento, né? Porque assim é também novo para mim, eu também estou vivendo isso, uma condição que é uma condição de buscar pelo humano, que eu acho que a gente estava carente disso, de ir à Uhum. busca desse humano, dessa humanidade. Então a gente tem visto iniciativas que são iniciativas muito legais no sentido de ajudar ao próximo. É óbvio que a gente não pode perder de vista que existem classes sociais, existem realidades sociais que são muito distantes e díspares mesmo. A gente está vivendo num país em que existe uma condição econômica que impõe a algumas pessoas, a algumas classes, uma realidade que é muito diferente da nossa. A gente já chegou, inclusive, a conversar sobre isso. Diga, você quer falar alguma Não, coisa? e que aí a gente tem um exercício grande nesse momento e que as pessoas não estavam tão acostumadas, que é o exercício da empatia, Sim, né? perfeito. E uma coisa também que eu acho que é importante, Lu, da gente pensar, é também na perspectiva de que quando a gente diz assim, ó, fique em casa, é possível para algumas pessoas, né? Exatamente. Porque existem pessoas que têm necessidade de sair para ir trabalhar. Então, que seja criado condições para que esse indivíduo vá trabalhar da melhor forma possível, né? Então, a gente sabe que o uso da máscara ele é necessário, a gente sabe que lavar as mãos, ou seja, todos os cuidados que são passados, eles são necessários. Mas, sobretudo, da gente ter o que você acabou de dizer, empatia para com essas pessoas. Exato. Porque muita gente que está fora de casa, essas pessoas estão exatamente porque não tem opção, porque elas precisam trabalhar. E o Uhum. trabalho é fora de casa, né? Então eu penso que é uma temática importante, necessária da gente refletir. Acho que vem cobrando da gente realmente essa condição, que é a condição de busca interna mesmo, né? No sentido de você ir refletir de quais são as suas opções. E é um momento também da gente internalizar e ser empático verdadeiramente com o outro, né? Então, em linhas gerais, eu penso que acho que a gente está feliz e eu espero que todas as pessoas que aqui estão gostem do que a gente está pensando, do que a gente está propondo em termos de discussão. Veja, você estava falando da necessidade de estar fora muitas vezes, né? Que não é, às vezes não é uma opção, Sim, tá? Eu vivo isso dentro da minha casa, porque meu esposo, eles estão trabalhando em esquema de escala, e pelo menos de uma, uhum, duas vezes por semana ele precisa sair. E a uhum, gente se preocupa, né? É uma sim, preocupação para a gente. Eu tenho uma irmã que tem que trabalhar todo santo dia, porque trabalha em banco, e tem 3 crianças pequenas em casa, e lida sim, com o público diretamente, né? Eu tenho amigos que são médicos e que estão na linha de frente, que estão vivendo essa pandemia pelo pior lado, né? Porque sim, estão enfrentando sim, diretamente a doença, né? E as perdas que essa doença acaba causando no âmbito da saúde. Então é uhum, bem complicado isso. Isso traz uma, uma onda muito forte emocional e que as pessoas não estão, algumas, né? Muitas, não estão sabendo lidar, tá? uhum, uhum, E aí, essa é a preocupação, né, nossa, porque hoje a gente vive essa contingência. É necessário ficar, tá? Em muitos locais a gente tem, inclusive, já o fechamento completo das cidades. A gente tem alguns bairros que já estão vivenciando essa questão de um fechamento parcial, mas já estão fechando, comércio fechado, algumas ruas interditadas, né? Então a gente vive esse contingenciamento, mas a gente precisa se preparar, né, para esse pós-distanciamento, porque tudo que a gente está construindo agora, né, tanto fisicamente, dos cuidados que a gente tem com a gente hoje, quanto a parte emocional, tudo que a gente vem construindo também na parte emocional, a gente vai levar para depois. E essa é sim, uma grande preocupação. Lembra que a gente conversava ontem exatamente sobre isso, sobre as sequelas, né? Sobre todos os processos que vêm pós-pandemia, sim, certo? sim, Um beijo sim, grande, artesanato da Jussara, minha mamãe. Mãe, a gente tem que parar para falar. Tem jeito, certo, né? Mãe, a gente tem que dar um oi, porque senão depois a gente se vê com ela. uhum, Né? sim, Então, veja, isso também é uma grande aflição.
Lembra que eu falava contigo? Assim, eu tenho e o Jovem Senhora tem me ajudado muito nisso, eu tenho tentado manter uma rotina, né? Pai também, né? A Mas gente seus tenta... pais estão todos online? Minha mãe não tem É, essa condição de uso de não, tecnologia. Isso é não, você muito não tem, massa. você não tem noção. Minha mãe é youtuber, você não tem Que ideia. massa, que Live toda massa, terça, é incrível. Uma família totalmente conectada. que Né? massa, muito Então, massa. eu estava conversando contigo ontem, né, que o blog, né, esse trabalho que eu venho fazendo com a Nova Senhora, tem me ajudado nesse sentido de eu tentar me manter no aqui, no agora, com uma rotina, né? Eu tenho o meu trabalho das aulas online da faculdade, eu tenho o curso de gastronomia que eu estou tomando agora, e que também você tem as Uhum. demandas. Isso tudo faz com que você precise ter uma rotina, mas o Jovem Senhora tem me centrado de uma forma, porque quando você está cuidando de você, mas você também passa isso para outras pessoas, é uma responsabilidade maior que você toma para si. Então, Sim. assim, cuidado com a alimentação, cuidado na tentativa de manter, né, um esquema de atividade física para você se manter em movimento, Uhum. a parte religiosa, que é algo muito forte em mim. Mas mesmo assim, lembra que eu te falava ontem, mesmo assim, Euris, eu ainda sofro muito pelas projeções. Eu Sim. me projeto muito no futuro, eu projeto o futuro de outras pessoas da família, e isso Uhum. traz uma carga de sofrimento, né? Isso traz uma carga de Uhum. ansiedade, Sim. porque talvez isso tenha sido algo que eu tenho pensado muito. Uma dos maiores aprendizados dessa fase é de que a gente não tem controle sobre tudo, né? Não tem controle sobre tudo. A gente não Sim. tem controle sobre coisas que estão bem próximas nossas, principalmente as que estão ainda por vir. Eu estava lendo um texto que eu achei bem interessante esses últimos dias, que dizia o seguinte, de uma pessoa que se dizia muito tranquila em relação a tudo isso que estava acontecendo e que as pessoas estranhavam por que ela estava tão tranquila. E ela dizia assim, porque minha vida continua exatamente como era antes. Eu, quando acordava, eu não sabia o que ia acontecer comigo, por mais que eu tivesse uma agenda com o meu dia Uhum. planejado. Mas eu não sabia se tudo que eu tinha planejado eu iria conseguir fazer acontecer. Eu não Uhum. sabia se eu ia terminar o dia vivo. Né? Era um homem que falava isso. Eu não sabia se ia terminar o dia vivo. Eu não sabia se no dia seguinte eu estaria vivo. Então, assim, eu continuo sem saber. As Sim. coisas, para mim, continuam do mesmo jeito, ou seja, eu continuo sem ter o controle. E o que é que faz com que eu levante todo dia, faça as minhas coisas, vá dormir com essa minha tranquilidade? É porque eu continuo vivendo com esperança. Com a esperança de que amanhã vai ser tudo bom, bem bom, com a esperança de que tudo vai acontecer da melhor maneira possível, com a esperança de que eu vou conseguir realizar aquilo, né, que eu planejei. Então, isso é um grande embate para mim, né? Trazer essa esperança, trazer esse sentido e esse propósito para que essas projeções não me pirem, entende? Entendi perfeitamente. É o processo mesmo da ansiedade, né? Porque é algo que Uhum. a gente não controla, saiu literalmente da agenda. Vou pegar a metáfora aí do texto que você leu, saiu completamente da agenda e está dentro de um contexto que é um contexto que a gente não sabe. Não sabe, inclusive, e é importante também que a gente se dê conta de que não vai ser mais o que foi. Ah, O que sim. vai ser, a gente não sabe direito. Óbvio que muito depende da gente, da forma como a gente vai lidar, mas tem pessoas que não sabem se vão estar empregadas ou não, isso é real, né? Isso. É, tem pessoas que podem pegar o Covid e desenvolver, e tem pessoas que podem pegar o vírus, o Covid, e não desenvolver. E isso a gente não tem como controlar, né? E estar neste lugar, que é o lugar do inusitado, é vida. Se você parar para pensar, o texto que você leu, ele está corretíssimo, porque ele traz a ideia e a perspectiva da vida. Porque a vida a gente não sabe, do minuto seguinte a gente não tem ideia, a gente acha
que tem ideia, mas na prática a gente não tem. Porque a gente pode ser acometido de qualquer coisa, inclusive de algo que cai do teto e que lhe causa alguma coisa. Percebe? Então, Claro. é um falso controle que a gente acha que tem, né? E você me fez lembrar também, dentro disso que você está falando, e que eu acho que é interessante da gente pensar juntas também, e aí eu brinco dizendo que isso é da nossa época, viu, Lu? Eu espero que o pessoal que está acompanhando a gente tenha já assistido aquele filme de Mowgli. Lembra de Baloo? Lembra da Sim, musiquinha que ele cantava? Você lembra como é? não lembro. Lembro do ritmo. Necessário, somente o necessário, Ah, o é isso mesmo. extraordinário é demais. Eu acho que essa música ela cabe direitinho. Necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Eu acho que esse, meu secretário aqui me dando bilhetinho. Ah, ele está dizendo aqui que teve uma pessoa, Júlia, dizendo que o controle é uma ilusão. Isso realmente é. Perfeito, Júlia, é isso mesmo. Meu secretário está aqui me dando dica. Então, eu acho que essa música, quando você falou, eu me lembrei automaticamente, porque trazia dentro do filme uma ideia de que ele não tinha perspectiva. Só que para a gente hoje, ela é extremamente necessária, porque de fato a gente estava vivendo só tentando viver o extraordinário. E na prática a gente precisa só do necessário. E o que é o necessário? Essa é a grande pergunta que a gente tem que se fazer, sabe, Lu? Para perceber que, primeiro, a gente não tem controle sobre tudo na vida, isso é real, né? E a outra coisa é o que que eu quero? O que que eu quero fazer? O que que é importante de fato? Eu tenho visto, e aí a gente às vezes olha alguns vídeos e vê o quanto que as pessoas estão sentindo falta do contato com os próximos, que antigamente era o chato, era o porre, todo mundo muito cansado do uso da tecnologia, que era algo, inclusive, que eu acho que a gente fez uma mudança de paradigma, né? Porque a gente criticava muito os adolescentes que só viviam utilizando a tecnologia e todos nós estamos sendo obrigados a utilizar a tecnologia. E aí por isso que eu fiz questão de falar que seu pai e sua mãe estão também nessa onda, e isso é muito massa. E uma outra coisa que eu acho que é importante também da gente trazer, no sentido de que a nossa população, particularmente a do Brasil, ela está envelhecendo, né? E envelhecer também é um grande desafio. A gente não estava acostumado a isso, né? Não estávamos acostumados a conviver, inclusive socialmente. A gente não tem ainda uma estrutura de recepção desse idoso. E uma das coisas que a gente conversou De também, que eu acho que é recepção e importante, de recepção e de lidar com esse idoso, sim, de saber como né? lidar. Não temos, a gente não sabe, a gente está aprendendo a proporção que a população está envelhecendo, que é Deixa eu típico do fazer nosso. deixa eu fazer só um recorte para dar um oi, uma grande amiga, Cíntia, também psicóloga, está passando por aqui, ela está atendendo, inclusive, agora à tarde, e disse, estou dando só uma passadinha por aqui. Travou. Também a Sueli Fonseca, que também é psicóloga, e que também está aqui com a gente. Então, são duas pessoas lindas, tá? Vânia, a gente tem muita gente Ai, bacana aqui com a Vânia, gente aluna, que hoje, massa! viu? Então, só para fazer o registro para esse pessoal, obrigada. Ah, e meu irmão está dizendo que essa música ele canta para minha neta, né? Minha sobrinha neta Alice, que é uma delícia, por sinal. E criança também é uma coisa importante, gente. Criança, conviver com criança, ter dentro de você essa infantilidade, né? Essa alegria infantil, ela renova a gente. Ela é importante. Sorrir com coisas simples faz também uma diferença enorme. Então, voltando um pouco para aquela condição, que é a condição desse idoso. Hoje a gente tem uma nova classificação, né? Antigamente a gente tinha até a terceira idade, hoje a gente já tem a quarta idade. Porque a terceira idade ela se iniciava a partir dos 60 anos, só que a gente tem pessoas chegando a 100, chegando a 80, 90 anos, tem uma lista enorme
essa já é considerada como a quarta idade. Então, a gente tem o idoso, que é a partir dos 60, 65, a partir dos 75, 77, a gente já está considerando como o velho, né? E aí é importante a gente se dar conta, porque isso não é só uma classificação, é dizer que da extensão da gente enquanto população em termos de idade e do que a gente precisa dar conta dessa nova fase, né, que é a quarta idade, que tem sido algo que está aí o tempo inteiro e que a gente tem que se adaptar, né? E eu acho muito legal quando você me diz assim, minha mãe virou youtuber, né? Eu acho isso Não, muito e assim, massa. minha mãe é youtuber, o meu pai faz as edições de vídeo Olha dos que massa, vídeos dela, é incrível, é tá? muito massa. Eu queria E fazer uma diga, observação, Euris, porque assim, eu não posso deixar de fazer. Você falou da criança, né, interior, da sim. importância do sorrir. E eu queria fazer, assim, publicamente aqui, um agradecimento, uma homenagem, sei lá, como vocês queiram chamar, à pessoa responsável por me fazer sorrir diante de todas essas dificuldades, que é o meu esposo, que é o meu marido, Paulo, tá? Com toda essa confusão acontecendo, com todas as ansiedades, com todas as aspirações que esse momento nos pede, né, nos exige, Uhum. mas Paulo, ele está o tempo todo nos fazendo rir aqui dentro de casa. Uma pessoa que mantém um alto astral, mantém um bom humor, certo? Você viu ontem a gente tentando conversar e ele fazendo palhaçada, me desconcentrando, tá? Então, assim, dentro de casa, eu ter essa criança grande está sendo muito bom, Isso, tá realmente. vendo? Isso é ótimo. Porque traz uma leveza, percebe que o sorriso ele é importante, isso já é uma dica importante, da gente pensar que as pequenas coisas que nos fazem rir, elas são caras. Não é simples sorrir, né? Então vamos fazer com que como é? So- Sorrir, né? Sorrir a todo momento, mas verdadeiramente das pequenas coisas. E aí me traz a concepção da necessidade do minimalismo, né? Que a gente estava se perdendo nesse sentido, do quanto é importante a gente perceber as pequenas coisas da vida, né? Começar a se dar conta de que essas coisas é que são mais importantes. Por mais difícil que tudo esteja, né? Por mais complicado que a relação esteja, é óbvio que a gente não está querendo dizer aqui que tem que viver sem se dar conta de tudo que está acontecendo lá fora e, sobretudo, algumas pessoas que estão perdendo emprego. A gente sabe de todas essas condições E bem pessoas que estão, inclusive, complexas. vivendo essa questão com pessoas doentes em casa e tudo. Então, assim, é complicado mesmo. Mas eu penso que traz uma ideia de que, assim, hoje a gente está sendo impedido até de ir ao mercado de compra, né? Então, ele está trazendo para a gente a perspectiva, vamos olhar internamente, eu vou voltar a esse ponto, vamos ver o que somos, para onde vamos, o que queremos, né? Então, eu acho que essa é a grande sacada. E aí eu pergunto a vocês que estão nos acompanhando, quem é você? Né? Essa pergunta vocês têm se feito? O que vocês querem em termos de correção, né? De corrigir nesse momento? Porque é oportuno também se fazer essa pergunta. O que pode ser corrigido? Será que tem algo que eu gostaria de rever, de revisitar, né? Eu penso que é importante a gente se fazer essa pergunta também. A gente tem perguntas aqui bem interessantes, viu, Eles? Quando você falava, estava rolando aqui o chat. Tem muita coisa boa para a gente responder daqui a pouco. Tem aqui em Aguarda, Diara tá? também, Vai família abrir. mais unida. Tem uma outra coisa também que eu acho que é importante, é desacelerar, Uhum. sabe? Porque também está nos impondo a ideia do desacelerar. Não tem jeito. Não vai ser do mesmo ritmo mesmo. E quando a gente voltar, não vai ser voltar no ritmo que éramos antes. Precisa desacelerar. Socialmente, eu acho que a gente estava precisando mesmo de dar essa tranquilidade no sentido de que o espaço seu é o de casa, e no máximo a transição para ir no mercado, para ir na farmácia, para ir para o trabalho, porque não tem jeito, né? Então, essa ideia de que a gente precisa desacelerar, ela é necessária, né? Uma outra coisa, só para não esquecer,
que a gente vai sentir também medo, que a gente vai sentir raiva, que a gente vai ficar angustiado, que a gente vai se sentir ansioso. Todas essas emoções, elas precisam ser acolhidas, não refutá-las, porque isso faz parte do humano. Se é algo novo, se é algo que eu desconheço, eu preciso acolher essa dor e conversar, que eu brinco sempre, conversar com ela, tentar entender por que eu estou sentindo isso. São coisas importantes, né? E se possível, e aí eu vou pegar seu marido como exemplo, é alguém que está próximo, mas no sentido de dizer, pega alguém que está próximo e fala sobre essa sua angústia, fala sobre esse seu medo. Porque toda vez, gente, que a gente conversa, toda vez que a gente põe para fora isso no sentido da linguagem, porque a gente é feito de linguagem, né? É através da linguagem que a gente se constitui enquanto ser humano. Que eu falo de mim, né? Para o outro, eu falo sobre mim para o outro. Então, que a gente utilize as pessoas que são próximas, mesmo que seja por isso aqui que a gente está fazendo, né? Porque agora a gente também tem a facilidade de usar o WhatsApp, usar vários recursos no sentido de conversar sobre essas dores. Isso é importante. E não negá-las, acolhê-las. Porque estamos num momento delicado mesmo. Mas diga, você ia falar alguma coisa. Não, você está tocando em pontos extremamente importantes e eu queria era entrar num outro. Quando você puxou aí a questão do idoso e de como é difícil envelhecer, né, que foi uma das coisas que me deixou extremamente angustiada quando eu comecei a me perceber me aproximando dos 50, como se 50 fosse uma coisa assim, né, mas a gente tem esse estigma, né, existe esse estereótipo. Né, fez 50, você muda uma chave. Sim. Né? E quando eu me vi, né, chegando nisso aí, com alguns problemas de saúde, né, com alguns problemas emocionais que eu precisava resolver, com algumas coisas relacionadas à profissão e tudo mais, eu digo, puxa, por que né, é tão difícil você pensar que existe uma continuidade, que você pode continuar se cuidando, né, pensando, planejando, sonhando e tudo mais. Então, a busca pelo blog veio exatamente nesse sentido. E eu acho que nesse momento ele se faz, inclusive, até. E é por isso que eu te digo que ele tem sido, às vezes, uma tábua de salvação nesse meu dia a dia mais ansioso, porque é quando eu me centro e digo: olha, isso é importante, é para mim e é para todo mundo. A partir de agora, falar de saúde vai ser algo extremamente importante. Tá? Sim, E você sim. perceba, hoje as pessoas que estão sofrendo em relação aos efeitos mais nocivos da doença, do Covid, são as pessoas que desenvolveram ao longo do tempo doenças, né, que se chamam as comorbidades, relacionadas a uma alimentação inadequada, a falta de atividade física, um estilo de vida inadequado. Então, se você hoje, né, seja você jovem ou de meia idade ou, né, já passando dos 50, você programa a sua vida para trazer para ela um estilo melhor, mais saudável, né, onde você dê uma importância maior à forma como você se alimenta, à forma como você cuida do seu corpo, da sua mente também, você tem uma chance muito grande de você envelhecer bem, que é o mote do blog, que é o bem envelhecer, de você envelhecer bem, de você ter saúde, de você inclusive ter um enfrentamento maior em momentos como esse. Sim, eu tenho visto, eu não vejo, eu tento não ver apenas notícias ruins, mas eu tento também ver notícias boas. Eu tenho visto muitas pessoas, inclusive de idade, que se recuperam. Sim. Né? Que passam por isso, que chegam a, inclusive, a apresentar quadros bem severos, mas que isso se reverte porque o corpo está preparado para aquilo. Isso. Porque o corpo respondeu e porque a mente também responde. Porque essa questão da positividade, de você alimentar essa positividade, alimentar esse propósito de vida em qualquer faixa etária, isso te dá força para qualquer coisa, inclusive para doenças como essa. Com certeza. Você está me lembrando, Lu, que na psicologia a gente tem a logoterapia, né? E que foi criada por Viktor Frankl, né? E ele viveu no campo de concentração, em 3 campos de concentração. Eu estou trazendo isso só para falar disso que você acabou de dizer, do sentido de vida,
né? Porque quando a Eu gente ótimo tem... coraçãozinho subindo, ó, gente. Também tô amando, tô Maravilha. amando. O Coloca aí. sentido de vida. Eu só consigo ver coração, tá, gente? Eu não consigo ler quem tá. O sentido de vida, né? Porque na prática isso faz uma diferença enorme. Envelhecer não quer dizer que você perdeu sonhos, que você perdeu desejos, e desejos inclusive sexuais, né? Não é, envelhecer não quer dizer isso. Envelhecer quer dizer que você amadureceu, que você tem mais possibilidades de pensar sobre a vida, sobre uma ótica diferente. Então, tentar envelhecer da melhor forma possível. E é óbvio, quando a gente se preocupa com a saúde, quando a gente se preocupa com a alimentação, é óbvio que este corpo, né, porque a máquina que a gente tem, ela vai estar mais bem preparada para as condições, as intempéries que a vida nos coloca de uma maneira geral, né? Uma outra coisa que eu fiquei pensando também, de ontem para cá, da nossa conversa, do quanto a gente precisa se dar conta de que a gente precisa de muito menos. Você percebe que nesse período que a gente está, porque já tem um intervalo bom de isolamento social, né? Como que a gente está lidando com menos? Olha, Com menos. nesse ponto, tem até uma observação, um grande amigo meu que está aqui, o César, em que ele colocou assim: uma coisa que percebo é a redução no meu cartão de crédito. E me pergunto onde eu gastava tanto e se isso era realmente necessário, se isso me dava prazer. Pois Né? é. É isso que você está falando. De estar para fora, entende? Porque a gente sente uma necessidade, que é uma necessidade do ter. Porque a gente não estava tendo tempo para o ser. Né? E o que Viktor Frankl traz quando ele, na teoria dele, é exatamente isso: sentido. Vamos ter sentido na vida. E ele traz também, dentro da teoria dele, a ideia da espiritualidade, que foi uma das coisas que você colocou logo no início. Do quanto a religiosidade, seja ela qual for, aqui a gente não está dizendo que existe algo certo ou errado, mas inclusive para as pessoas que não têm uma religião, mas têm sua fé. Né? Então, Claro. entendo fé. Isso ajuda também muito nesse momento, porque você se conecta com algo que é maior, né? Maior no sentido de lhe dar um conforto, de lhe dar uma tranquilidade de que as coisas passarão, né? De que as coisas passarão. Mas você ia E de que falar alguma nós não coisa? estamos sós nessa tempestade. Isso dá um Sim, ponto enorme, né? sim. Nós estamos cercados pelas pessoas que nos amam, mas que existe algo maior que também está tomando conta de tudo. A gente ainda não Sim, entende exatamente os porquês, mas existem. sim. Né? Tem uma outra coisa também que eu acho que é importante da gente falar, que é a ideia que tem a ver um pouco com o que você trouxe da concepção da ansiedade, né? Que a gente não tem como voltar no tempo e nem tem como prever o que vai acontecer. O que a gente pode fazer? Viver o presente, estar no presente, né? E muitas vezes a gente esquece disso. Fica vivendo o que passou, sofrendo, que não volta mais, ou então tentando se antecipar ao que pode vir. Não quer dizer com isso que a gente não faça algumas estratégias, mas ficar no futuro achando que isso e aquilo não vai resolver. Então a gente precisa fazer com que este presente ele seja um presente intenso no sentido de viver o que é possível, para que este futuro ele também possa ser um futuro mais adequado. Então, se esse seu amigo mesmo, se ele já reduziu aí o cartão de crédito, significa dizer que ele provavelmente está economizando dinheiro, né? Porque se eu não estou gastando, isso para o futuro vai ser bom. A longo prazo isso também é bom, né? Então, a gente começar a pensar dessa ideia de que a gente precisa se harmonizar no aqui e no agora. Então, eu preciso estar inteira nessa live com você. Porque é isso que é possível agora, né? E as pessoas que estão aqui com a gente também precisam estar inteiras. E a gente está o tempo inteiro, e mulher tem muito isso, a ansiedade de ficar pensando no que vem, no daqui a pouco, no amanhã, e a gente não vive nem o presente, isso.
Exato. Então, essa é uma das coisas que eu acho que é importante. A gente se preocupar e controlar no sentido de pensar, poxa, será que eu consigo dar conta disso que eu estou pensando agora? Não. Então, o que que eu tenho nesse momento? É o divertimento, é a convivência, é o trabalho. Vive intensamente, porque isso também passa. Que, se a gente for olhar quantas coisas que a gente poderia ter feito diferente no passado, na adolescência, tem várias coisas que dizem assim, se eu tivesse essa idade, a cabeça que eu tenho hoje, eu faria algumas coisas diferentes, mas não volta, não volta. Então vamos tentar viver o presente com mais responsabilidade, entende? No sentido de eu estar inteira dentro desse presente, porque isso vai fazer uma diferença enorme para o futuro, né? Uma outra coisa também que eu acho que é importante, Lu, é a gente abrir mão da braveza e ir para a brandura, que é a Uhum. ideia de ser o que você chamou de empatia. Eu chamo também de brandura, do cuidado com este outro, seja este outro distante, no sentido de doações, de fazer, mas também do que estar próximo, do carinho, do se preocupar com a forma, porque afinal de contas a gente está 24 horas juntos. Se a gente Uhum. começar a entrar só em embate e só ver o ruim do outro que está do nosso lado, vai ficar impossível a convivência, né? Então eu penso que é importante a gente também se dar conta disso, do quanto é incoerente você estar convivendo com alguém e estar o tempo inteiro em pé de guerra, né? É Claro. uma das coisas que eu acho que é importante também ter o cuidado e ver dentro do que é possível para você, o que que você pode fazer para o outro. Às vezes só uma escuta, só estar do lado, só dizer eu estou aqui, faz uma diferença enorme para muita gente, Claro, é o né? ser lembrado, né? É o se sentir querido. Sim. É interessante demais. É, eu estava pensando também, você traz algumas estratégias interessantes. Eu cheguei a rabiscar algumas coisas, né, que eu acho que são importantes para que a gente viva esse presente com essa consistência, Uhum. tá, com essa responsabilidade que você vem trazendo. E casou assim, perfeitamente, eu, sua fala, com o que eu tinha imaginado, tinha pensado. Tá? Então, uma das coisas que eu venho tentando fazer, eu sempre vou colocar aqui coisas que eu tento fazer comigo, né? Me colocando sempre como um sujeito, né, atuante É dessa porque a gente história. está dentro desse negócio, né, Lu? É, A gente não está está nesse. isento, não. Então, veja, primeiro, evitar notícias que causam ansiedade ou angústia, diminuir sensivelmente, tá? Aqui em casa nós não assistimos mais televisão porque nós cortamos a TV. A TV a cabo não existe mais aqui, a gente tem apenas o Netflix. E quando eu quero ter acesso a alguma notícia, então eu vou para o celular e dou uma olhada nos sites de notícia e eu seleciono aquilo que eu quero ver que eu acho que vai ser importante para mim naquele momento, tá? Criar redes de apoio, que é uma coisa que você estava falando aí. Então, a rede de apoio com familiares, com amigos, tá? Para que Uhum. você se fortaleça e para que você também fortaleça outras pessoas, porque quando a gente ajuda quem está precisando, isso faz uma diferença enorme na forma como a gente lida com essas situações, tá certo? Então, ajudar, estar exercitando a solidariedade nesse momento, da forma como você puder, seja Sim. com doações, seja com, puxa, eu vou pegar ali o cachorrinho do vizinho, que é um senhor, e eu vou descer com esse cachorrinho para dar uma volta, Isso. tá? Ou eu vou ligar para um amigo meu que eu sei que está sozinho nesse momento, eu vou levar um tempo conversando com ele, tentando levantar o astral dessa pessoa. Então, tudo isso são formas de você exercitar a solidariedade, Uhum. né? Que são extremamente importantes para quem você está atuando e para você também, tá? E eu não podia deixar de falar de manter um estilo de vida saudável, tá certo? Sim. É muito importante, é uma das coisas que eu tenho sentido mais falta na rotina que eu tinha anteriormente, tá? Ter o horário da atividade física, porque isso me fazia, assim, me sentir extremamente bem. E como eu tenho diminuído a carga de atividade física e a frequência, eu tenho sentido esse impacto fortemente em mim, Sim. porque a atividade física, ela libera tantos hormônios de bem-estar,
Isso A faz uma diferença. endorfina, a serotonina. Serotonina, e aí, assim, ficar endorfinado é a melhor coisa que existe no mundo. Não existe Prozac mais poderoso do que você se sentir endorfinado com atividade física, Sim. né? Tomar sol também, algo que você precisa, né, desse Vitamina momento, D, né? porque a gente está muito em casa, então a gente precisa trabalhar um pouco a vitamina D. E a vitamina D, só para complementar, ela é super importante para não causar depressão, né? É Sim, um dos sintomas. com certeza. Abraço, Jô, para você também. Então, escutar música, cultivar o hábito da oração ou da meditação, independente se você goste, ler bons livros, assistir bons filmes e, principalmente, evitar maneiras equivocadas de lidar com o estresse. Então, descontar no álcool, descontar no cigarro, descontar em outras drogas, descontar na comida, descontar nas Sim, pessoas que estão dentro de casa. sim, sim, sim. Então, tudo isso são coisas que a gente pode fazer e que são extremamente importantes para que a gente, né, com essas estratégias, a gente consiga lidar bem com esse presente, tá? Para que a gente possa chegar bem nesse futuro que a gente quer, tá? Eu Sim, fui chamada a sim, atenção aqui do meu assessor técnico, ele me sim. dizendo que já são 16h45, então eu acho que Gente, nossa, eu tenho tanta coisa ainda para falar. voou! Voou! Nossa, muito rápido. Pois é. Então, assim, Gente, eu vou trazer já algumas perguntas para porque as pessoas ficam ansiosas de querer, né, colocar suas sim, sim, dúvidas. claro, 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 E claro. aí as perguntas de um, né, às vezes é a pergunta de muitos, né? Sim, Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui, olha, a gente tem uma observação que foi feita dizendo que qual seria esse novo normal? Nós teremos esse novo normal, tá? Que não, passou, ou vamos ter o que era antes. Eu acho que as pessoas ainda não, têm essa não. dúvida. Puxa, Essa é a acabou a grande. pandemia. Puxa, passou a curva, inventaram a vacina, beleza, minha vida vai voltar a ser como era antes? Não, definitivamente não. A gente não tem condição, porque, gente, o ser humano, ele aprende, e isso é real, a gente aprende muito mais com o sofrimento. E é isso que a gente está vivendo, é de certa forma um sofrimento, é uma privação. Então não dá para a gente achar que a gente vai voltar ao que era antes, não tem condição. Houve uma abertura no sentido, inclusive, de consciência mesmo do ser humano, da gente enquanto ser humano, das relações que a gente estabeleceu, da importância que é, o quanto que a gente precisa do outro. Então não dá para a gente achar, e aí eu estou pensando só na perspectiva das relações. Se a gente for extrapolar e for para o econômico, outras coisas também são catastróficas, então não tem condição de voltarmos a ser o que era antes. O que vai ser, eu também não tenho como responder, porque a gente ainda está vivendo o isolamento. Mas o que era, não vai ser mais. Definitivamente não vai. Se a gente pensar em termos de educação, todo mundo está tendo aula online. Você acha que isso não vai mudar? Na perspectiva de trabalho, é óbvio que muitas empresas vão fazer mudanças, porque a tecnologia chegou e ela está sendo adaptada, então não dá para a gente achar que Não, e voltaremos até ao que era mudanças antes. nos contratos também, nas Sim, relações, né, dentro das empresas, enfim, isso é um papo bom para uma uma segunda próxima live. live. Exatamente. Então não Um dá beijo para a para gente Denise. achar. Esse Denise está com a gente aqui, viu, Ai, ele? sim, beijo, querida. Você ia perguntar mais alguma coisa? Não, a gente tem outras perguntas aqui. Né? Vou entrar nas perguntas das caixinhas, né? Para a gente não acabar Vamos não lá. ter tempo para Isso, não respondê-las. sim. Teve perguntas bem parecidas, eu consegui sintetizar para poder trazer os temas, né? Teve uma pessoa que me perguntou como perceber que eu estou presa demais ao presente ou presa demais ao futuro. Acho que a gente já chegou até a falar sobre isso, né? Porque na prática, exatamente, o futuro é quando você fica querendo se antecipar a coisas que porventura poderão acontecer, só que elas podem ou não podem acontecer. E estar no presente é viver o momento, isso aqui que eu disse agora, né? A gente está vivendo a live. Então, eu não tenho como dar conta do restante. Eu estou vivendo e tenho que ter intensidade e estar inteira na relação que eu estou fazendo aqui com você.
né, com você e com as pessoas que aí estão, com as perguntas que estão sendo provocadas, com o meu assistente que está aqui do lado, você do seu lado. Então, é nesse sentido de estar presente no agora, né? O futuro, a partir do momento que eu tenho um presente, que eu cuido desse presente, o meu futuro provavelmente vai ser um futuro estruturado, né? E as coisas que acontecerão nesse futuro eu vou poder dar conta porque eu estou... Aquela ideia de um passo de cada vez, a gente só anda um passo de cada vez. A gente só vai correr quando a gente, de fato, tem domínio deste corpo para poder fazer isso. Então, vamos andar, né, um passo de cada vez. Muitos elogios aqui pra gente, Eu viu? não Já me estou colocaram. vendo, minha amiga, não estou vendo. Deixa eu colocar para você fique ruborizada. Acabaram de colocar Marim Gourmet, duas excelentes professoras. Coisa Que coisa linda. perfeito. Já colocaram aqui que a gente está falando coisas super interessantes, super Ah, que pertinentes. legal, que bom. Obrigada. Toda a intenção era essa mesmo, né? Era, Trazer de esse tema fato, para que a de gente fato. pudesse, né, colaborar com a parte emocional de vocês, tá? Sim. Uma outra pergunta aqui. Foi mais uma, na verdade, uma afirmação e que, assim, eu senti algo muito forte no que essa pessoa colocou, que ela disse o seguinte: não consigo mais sonhar com o futuro, tenho medo de me frustrar. Olha que forte isso. É. E é interessante porque na prática ela já está se frustrando. É, Percebe? Porque ela está exatamente. contendo algo que é da natureza do humano. É isso que faz com que a gente continue vivendo. É o sonho, né? É a projeção, é o desejo. Então não tem como a gente abrir mão disso. E abrir mão disso é sofrimento, né? Sim. Então é importante que essa pessoa comece a se questionar: por que que eu estou com medo de sonhar? Né? Para que ela perceba o que está acontecendo internamente, porque esse medo vem de um outro lugar, né? Uhum, claro. Ele está vindo de um outro lugar. E aí é importante ele se perguntar, porque sonhar, gente, e desejar é o que nos mobiliza para ir para frente, para viver. É Então o não tal do abra mão propósito. disso. É o tal do propósito de vida. Você tem um propósito. E aí você Sim, vive em função daquilo. sim. Vai fazer planejamento, estratégias para alcançar aquilo, Uhum, né? é isso aí. E muito próximo dessa afirmação, uma outra pessoa colocou: minha vida está só ansiedade. Só consigo pensar na doença, no contágio. Essa está vivendo presa no O fu- presente. Sim. E presa num presente que é futuro. Percebe? Porque No ela está com presente medo do que vem acontecer. Mas do que vem a ela está acontecer. presa na parte tortuosa, né? Sim, sim, Do que sim, das notícias, do que vai acontecendo, do que vai sim. formando essa negatividade. E, enfim, aí você acaba realmente com medo do que pode vir a acontecer. Mas porque você está presa na negatividade desse momento do que estão construindo. Porque, Sim, sim. entenda, essa negatividade. Eu não quero entrar nessa discussão agora, porque também não cabe isso. Mas a Uhum. gente precisa ter uma noção de que muita coisa também é construída. Porque é conveniente construir esse ambiente de medo para Uhum. muitas coisas. Para Sim. muitas. Para controle, né, Lu? Para controle. Exato. Tem Então a gente disso aí que precisa se libertar disso. sim. Disso aí que você está falando, é importante que esta pessoa, e para todo mundo, né? Fazer o que você diz. Tem coisas que é melhor a gente não assistir. Por que que eu vou ficar sendo bombardeado de um monte de informação? Agrega em quê? Né? Quais são os cuidados que a gente precisa? A gente é infectologista, a gente está pesquisando para resolver o Covid. O que que me cabe? Me cabe ter os cuidados, a higiene, usar a máscara, né? Ter todos esses cuidados, isso é o que me cabe. E ter os cuidado com a sociedade de uma maneira geral, né? Então, se eu precisar sair, só sair realmente quando for necessário, isso que é importante. Mas eu ficar sendo bombardeado, já que eu sou uma pessoa que tendo a ser ansiosa, então eu preciso cuidar disso. O que que vai me fazer bem? É ficar assistindo e acompanhando tudo que está acontecendo? Ou, de fato, eu cuidar de outras coisas que são mais importantes? Não é? Porque a Exato. partir do momento que eu gasto minha energia só vendo isso, só acompanhando isso, as outras coisas estão sendo negligenciadas. E casa exatamente com o que Camarim Gourmet colocou aqui. Ela coloca aqui: o futuro depende das nossas atitudes hoje. Óbvio. Hoje você constrói o seu amanhã.
né? sim. Isso parece piegas, parece jargão, mas não é, é uma É. realidade. E aí a Juliana ela faz uma pergunta que essa eu gostaria de responder. Ah, tá. Como descobrir seu propósito de vida? E aí eu te digo uma coisa. Se você, se o que você está fazendo é algo que você ama fazer, que você faria até de graça, tá? Se isso impacta a vida de outras pessoas, é por aí, tá? O propósito de vida é aquilo que te move, não é aquilo que te aprisiona. Tá? Uhum. Eu vejo muitas pessoas, alunos inclusive, que vêm conversar comigo, professora, porque eu estou num trabalho que eu não gosto desse trabalho, ou estou numa carreira que não é a minha, e aí é difícil acordar para ir para esse local, para ir para esse trabalho. Uhum. Então mude. Porque se você está fazendo algo que te faz sofrer, aquilo não tem lógica, não tem um porquê de você continuar naquilo, tá Uhum. certo? O propósito de vida é aquilo que vai te mover na direção de uma realização principalmente pessoal e que nem sempre tem a ver com ganhos monetários, tá? Com você ser reconhecida, mas é você se olhar quando você acorda de manhã, se olhar no espelho e você se reconhecer como alguém que está impactando, que está sendo interessante, importante na vida de alguém, quem quer que seja. Se Uhum. aquilo que você faz, você tem essa importância, se você se sente uma pessoa de sucesso por conta disso, ok, você já descobriu o seu propósito de vida. É. Quer E tem complementar, Ju? uma. Claro, eu só ia colocar o seguinte, que dentro do que você falou, assim, se aquele trabalho não estiver me fazendo bem, que eu saia. Você pode, inclusive, porque pode ter surgido aí, mas como é que eu vou pagar minhas contas? Você estabelece prazos. Isso, Você tá certo. simplesmente faz uma projeção. Eu vou continuar nessa empresa durante X tempo para que eu tenha condição de procurar ou de criar algo que seja bom e que tenha a ver com o meu propósito, né? Porque a gente Exatamente. também não está dizendo que Não, faça isso, a partir de hoje, peça você suas faz a contas. sua reserva de emergência, você constrói. Isso. O que nós vimos, o comentário de outra pessoa, você vai construir o seu futuro hoje. Mas você já tem um plano de vida. E nesse plano de vida entra um planejamento para que você consiga fazer um lastro para que você tenha a possibilidade de voar mais alto depois. Né? Sim, sim. Deixa Tem eu dar mais. uma olhada aqui no horário. Nossa Senhora, faltam 3 minutos apenas para Já encerrar. encerrando, não acredito. Eu queria ler um A gente texto está de Rubem Alves A para gente está com encerrar essa. alguns alunos aqui, eu queria mandar um beijo enorme para todos eles. Não vou Isso. citar o nome de todos para acabar, né? Porque o chat está explodindo, para não Aham. correr o risco de deixar de falar de alguém. Mas um beijo enorme aos alunos que estão aqui com a gente hoje, Sim, sim. queridos, tá? As Eu pessoas que da família, os profissionais, também da parte de psicologia, né? Aos nossos colegas de trabalho que estão por aqui hoje prestigiando a gente. Muito obrigada, viu? Eu queria agradecer também, Lu, a Renilda, a Adam da igreja, Edjane, Uri, meu irmão, Vânia, Sueli, Ana Karina, Indiara, Cíntia, Ricardo Galvão, Jorlânia e Dalva, que são pessoas também que estão aí com a gente. Se Denise aí também, querida, um beijo enorme para você. Pena, Lu, que eu queria ler um texto de Rubem Alves, será que dá tempo? Deixa eu ver, amiga. O receio é que acabe caindo Bom, no meio do seu eu vou texto. falando, tudo bem. Só pra gente, que eu acho que Deixa eu só traduz. falar com as pessoas que estão aqui. Se quiserem depois compartilhar essa live, ela vai ficar salva no IGTV. Tá bom? Falta 1 minuto, Euris. É Não com vai você. dar tempo, meu amor. Não vai não? É preciso muito pouco. A alegria está muito próxima. Mora no momento. Nós a perdemos porque pensamos que ela vive no futuro, depois de algum evento. Ela está no momento. Vamos viver este momento com intensidade, vamos amar intensamente os nossos, né? Porque é isso que é importante, é que é isso que a gente vai levar para a vida e para pós-vida. Gente, muito obrigada. Lu, vamos tirar nossa foto, amiga. Tirar uma foto. É, vinte quem e oito tira? minutos restantes. Vamos lá, Tira vamos aí, lá, vamos lá. Marquinhos.
Vamos lá, um beijinho. Tira aí, filho. Tirou? Tirou, Marquinhos. Hein, filho? Tirou. Eu acho que Pronto, ele tirou. Minha pronto. linda, muito obrigada, gente. Muito carinho. Que Deus abençoe todos vocês.